Agora vem uma etapa muito legal, muito bacana, que é onde você vai pensar nas personas, né, as diversas pessoas que estão envolvidas nessa situação do problema, e a gente vai desenhar a jornada dele fim a fim. É bem legal, é bem prática, e eu gosto muito dessa etapa. Nós vamos começar aqui pela determinação das personas. O que é persona? São as pessoas, efetivamente, que são impactadas pelos processos. Você concorda que é diferente o perfil ou a percepção de um diretor que acaba de ser contratado com uma outra pessoa que tem uma função técnica, por exemplo, um programador, vamos dizer assim? Eles têm perfis distintos, têm níveis de autonomia distintos, têm experiências distintas e eles vão ter percepções distintas também. Então, se você imaginar uma pessoa que é mais introspectiva, um programador, por exemplo, ele vai, às vezes, ter mais dificuldade de perguntar onde que eu almoço, onde que é o banheiro, o que que eu faço, que horários que são, ao passo que se for um executivo, um vendedor, um outro perfil que é mais inibido, mais extrovertido, ele vai ter uma outra forma de interagir com as pessoas, uma outra percepção. Por isso aqui tem um processo bem legal, muito importante dentro do nosso método, que é determinar as personas ou os perfis típicos dentro de um processo de design. Então aqui a gente pode pensar neste exemplo que eu dei, né? Um diretor executivo, um programador mais retraído, uma jovem mãe que acabou de voltar da licença maternidade, ela tem de amamentar a sua criança, como é que vai ser isso, onde que ela vai poder fazer. Então são pessoas que vão ter necessidades e perfis distintos dentro dessa jornada. Então o trabalho nosso agora vai ser preencher o nosso formulário de persona. Agora nessa etapa de determinar as personas, é muito legal, muito fácil, mas ela tem uma característica que a gente tem de obedecer, que é, de fato, a empatia. O que quer dizer isso? Nós vamos ter que pensar numa pessoa real, que existe, porque isso é a base do nosso método. Então, você vai ter que identificar alguma pessoa, algum cliente seu. E esse cliente que você se relaciona, que é impactado dentro do problema que você se propôs a resolver, você vai colocar lá o nome dele completo, ele tem uma idade, ele tem características que você já conhece, e se você não conhece, olha que interessante. Como que você vai propor melhorias para ele se você nem conhece o cliente, não conhece o usuário, nem conhece a pessoa que é impactada e que você quer melhorar a experiência dele? Então, essa etapa é muito importante. Tem dois caminhos que normalmente a gente usa para preencher esse formulário, para identificar as características das nossas personas. Uma é pesquisar, entrevistar, perguntar para as pessoas, eventualmente até nas redes sociais, ver como é que essa pessoa é, ela gosta de esporte, ela é mais competitiva, ela gosta das coisas naturalmente então mais rápidas, ela é mais emocional, não é? Ela tem uma formação tal ou outra. Então, essas características, ela tem família, ela estuda, ela tem então uma jornada dupla. Então, toda essa visão da característica do nosso cliente, do nosso usuário, a gente pode levantar tanto por meio de relatos das pessoas, por meio de entrevista com as pessoas, ou de experiências que já teve, ou mesmo nas redes sociais. Você entra lá, hoje a gente consegue saber muito das pessoas por meio das redes sociais. Mas talvez o ponto mais importante é perguntar para ela. Assim, puxa vida, né? O que é uma boa expectativa em relação a um bom atendimento? O que te faria sentir que o nosso processo efetivamente melhorou? Tudo isso que nós estamos vendo aqui em relação aos pontos de dor desse processo faz sentido para você? Enfim, dentro das nossas etapas, né, de entender essa pessoa, a história dela, as características, os hábitos, o que ela gosta de fato, né? A gente vai efetivamente levantar tudo isso, documentar, mas um outro aspecto muito importante, o que ela não gosta, o que é um padrão de má experiência para ela, e por outro lado, também dentro do nosso caminho de futuro, do nosso trabalho aqui de transformação dessa jornada, do que é uma expectativa de uma excelente experiência. Então, com base nisso, e aí você pode ter mais de uma persona, porque as pessoas têm mais de um cliente, mais de um usuário. A exemplo que eu dei do colaborador no primeiro dia, tem vários tipos de colaboradores. Então, aqui fica a dica, né? Faça a quantidade que você acha necessária e suficiente para poder ter uma visão mais impactante. Quantos clientes eu consigo impactar, quanto que eu consigo, de fato,
transformar favoravelmente a vida dos meus clientes e usuários. Então, quanto mais a gente conseguir cobrir de clientes, de personas que atendam as expectativas do seu desafio de melhoria, mais a gente vai conseguir capturar valor lá na frente, porque mais gente vai ser impactada com essa transformação, com essas melhorias, com esse redesign dos processos de atendimento desse cliente ou de prestação dos serviços. Então você agora faça o download do nosso formulário de persona e aí eu recomendo até imprimir esse formulário, que fica mais intuitivo, fica mais dinâmico, é mais interessante interagir com o formulário, que você vai mexendo, vai transferindo dados de um campo para outro, faz mais sentido aqui ali, então é legal às vezes ter ele impresso, né? E o formulário é bastante simples, né? Então você vai colocar o nome da persona, lembra que é uma persona real, que é uma pessoa que existe, então você vai pôr o nome completo dela, você vai colocar a idade para saber mais ou menos o perfil dela, do que um pouco do momento de vida dela. Você pode até fazer um desenho dessa pessoa, eu acho que ajuda também a materializar numa foto, você desenhar, porque aí você vai ali já se envolvendo com o persona, já observando um pouco mais as características dele, enfim. Tentar levantar um pouco da história, que diz muito das pessoas, né? História de vida, de onde que ela veio, né? Que momento que ela está ali, o que ela gosta de fazer, se ela gosta de, como eu comentei mais cedo, ela é uma pessoa mais competitiva, gosta de esporte, gosta de música, gosta de sair com os amigos, é mais introspectiva, enfim, gosta de estudar, gosta de balada, o que essa pessoa gosta, que determina um pouquinho também do que é o perfil dela. Aqui também é importante a gente identificar os traços de personalidade. É uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais detalhista, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa um pouco menos exigente ou mais exigente. Tudo isso ajuda depois a pensar como ela vai avaliar o design que você vai fazer, as proposições de melhoria para ela. Uma outra questão importante é determinar um pouco como que são características como que ela lida com as coisas. Então ela é uma pessoa mais socialmente orientada, ela é uma pessoa que sabe lidar com questões mais simples, mais complexas, ela gosta de processos digitais, não gosta, então o que a gente consegue também entender e buscar entender efetivamente um pouco mais de como que ela lida com essas questões todas, com as diversas formas de contato com a empresa. E o que é, efetivamente, por fim, que faria ela ficar feliz, né? O que é uma expectativa de bom serviço? É rápido, é simples, é tranquilo, não envolve ninguém, eu faço tudo sozinho, é tudo autosserviço, não, eu gosto de um serviço personalizado, enfim, as questões que levam ela a perceber o que é um bom serviço e, pelo contrário, também, né? O que ela avalia como não. Puxa, isso aqui eu não gosto de esperar, eu não gosto de nada físico, eu não gosto de ir em lugar nenhum, em uma agência, eu gosto de resolver tudo online. Então, se eu tiver que mandar um formulário, já não gosto, esse serviço já não vai ser bom. Então, esse é o nosso desafio agora. Identificar as personas, preencher esse formulário, pode usar post-its para ir escrevendo algumas características, e depois você vai encaixando em cada um desses blocos aí de pontos que a gente está levantando as personas. E lembra, isso é muito importante, que quanto mais personas e que essas personas sejam representativas ou relevantes para a empresa e para o negócio, mais gente nós vamos impactar favoravelmente. Tudo bem? Eu quero ver agora os seus formulários, compartilha com a gente aqui, manda, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de olhar, ver como é que você está tratando essa questão tão importante que é identificar claramente a expectativa das suas pessoas e as características dela.